Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre função exponencial e nesse vídeo eu vou explicar a atividade 1, o caderno do aluno da primeira série do ensino médio, caderno volume 3. É uma atividade que trata aqui do crescimento exponencial. Então vamos lá. É uma questão do Enem de 2008 adaptada para o caderno do aluno. Tá? Então a questão fala o seguinte: fractal, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Então, nota aqui, tá? Então, eu tenho aqui a primeira figura, figura 1. Nota que a figura 1, eu tenho apenas um triângulo preto, tá bom? Na figura 2, eu vou ter 3 triângulos pretos. Como é que é o procedimento que ele fala? Eu peguei aqui, ó, o primeiro triângulo, tá? Ele foi dividido em 3 triângulos. Tá? Então eu tinha 3 triângulos, eu tinha um triângulo preto, tá? Coloquei um triângulo branco no meio e foi gerados 3 triângulos pretos menores, tá bom? Então, na primeira figura eu tenho um triângulo, da primeira para a segunda eu vou ter 3 triângulos, tá bom? E da segunda para a terceira eu vou ter aqui, notem que cada triângulo virou 3 triângulos, e eu vou ter aqui um total de 9 triângulos, beleza? Aí depois ele fala, observe que a figura neste desenho podemos realizar algumas operações matemáticas com a utilização de potenciação. Observe que em cada figura seguinte do fractal, em cada triângulo escuro, temos 3 novos triângulos, que se subdividem regularmente, obtendo uma potência de base 3. Consequentemente, o número de triângulos representados. Complete a tabela escrevendo em forma de potência quantos triângulos haveria na figura 10 e a potência correspondente a esse resultado. Então, o que você vai fazer aqui? Então, notem que eu tenho até a figura 3. Eu tenho a tabela que a primeira coluna aqui é o número da figura, a segunda coluna é a quantidade de triângulos na figura, e na coluna 3 eu tenho aqui a potência que corresponde ao à quantidade de triângulos. Tá bom? Então tem aqui, ó, figura 1. Figura 1 está aqui, ó. Figura 1, eu tenho um triângulo, vou colocar aqui, ó, um triângulo, que corresponde a 3 elevado a 0. Tá bom? Na figura 2, eu vou ter aqui 3 triângulos, que é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Na figura 3, eu vou ter 9 triângulos, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2. A partir da terceira figura, ele não mostra mais a sequência, mas ele continua na tabela aqui, ó. Eu sei como é que vai, eu tenho uma noção como é que vai ficar a próxima figura, tá? E eu sei aqui, ó, pela tabela, que a figura 4, vou colocar aqui, ó, figura 4, ela vai ter 27 triângulos. 27 triângulos e vai ser a mesma coisa que 3 elevado a 3. Tá bom? Então, notem que de uma figura para outra, tá, a quantidade de triângulos está sendo multiplicado por 3. Tá? Então, a quantidade de triângulos da figura 2 é 3 vezes maior do que a quantidade de triângulos da figura 1. Tá? E assim sucessivamente até o final da nossa sequência. Tá bom? Só que aqui eu parei na figura 4. Ele continua até ir lá na figura 10. Tá? Então, na figura 10, como é que vai ficar? Então, só para você entender. Notem que eu estou aumentando aqui a quantidade, o número da figura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou falar que o número da figura vai corresponder ao x. Tá? A minha variável x. A quantidade de triângulos, ela depende do valor da figura, do número da figura, tá? Então, a quantidade de triângulos depende, ela é dependente, eu vou chamar ela de variável y. A variável y vai depender da variável x. Para eu saber a quantidade total de triângulos, eu tenho que saber qual que é a figura, qual é o número da figura, tá? E notem aqui que nos expoentes, na potência, existe um padrão. Olha aqui, eu tenho a figura 1, eu tenho a potência 3 elevado a 0, tá bom? 3 elevado a 0, tá? Eu tenho o expoente aqui 0. Você concorda que o expoente 0 é a mesma coisa que 1 menos 1?
Beleza? 1 menos 1, 0. Tá? Então vamos para a próxima linha. Ó. Linha da figura 2. O expoente aqui é 3 elevado a 1. O expoente é 1, né? Então você concorda que o expoente 1 é a mesma coisa que 2 menos 1? 2 menos 1 é 1. Beleza? Então vamos lá. Ó. Figura 3. A potência é 3 elevado a 2 e o expoente é 2. 2 não é a mesma coisa que 3 menos 1? Então você está enxergando aqui que existe um padrão das informações? O padrão é o seguinte, ó. Eu estou escrevendo sempre assim, ó. 1 menos 1, 2 menos 1 e 3 menos 1. Da onde que eu tiro aqui o primeiro número? O primeiro número é a figura, o número da figura. Tá? Então, figura 1, figura 2 e figura 3. Tá? E daí eu identifiquei um padrão que o expoente de cada uma das figuras é o número da figura menos 1. Tá vendo? Todos vai ser menos 1. Olha aqui, ó. Olha a linha 6. Figura 6, o expoente é 5. E 5 é a mesma coisa que 6 menos 1. Tá bom? Então, para a linha 10, como é que vai ficar a potência? Vai ficar assim, ó. 3 elevado a 10 menos 1. E 10 menos 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 9. Tá? Na linha do x, para a figura x, né, então essa é a forma genérica, essa linha aqui, ó, vou colocar como é a genérica, é que vai representar todas as figuras desse texto aqui, dessa contextualização. É assim, a figura x, eu vou ter aqui a quantidade de triângulos y, através da potência 3 elevado a x, x que é o número da figura, menos 1. Tá bom? Então, a função que dá aqui esse problema, né, que pode representar esse problema, é a função seguinte, ó, y é igual a 3 elevado a x menos 1, ou f de x, que é igual a 3x menos 1. Beleza? Então, eu posso chamar aqui de y ou f de x. Tá bom? Só que não é isso que o problema pede. O problema fala o seguinte, ó, preenche esses dois retângulos. O primeiro retângulo já preenche, é 3 elevado a 9. Aí, o retângulo do meio, vou deixar para você fazer, que é 3 elevado na calculadora, esse chapéuzinho aqui, 9 igual. Tá? 3 elevado a 9 e você vai colocar aqui, ó, a resposta. Tá? Então, esse procedimento é na calculadora, ó, 3 elevado a 9. Beleza? Em algumas calculadoras, potência ela vai estar dessa forma também. Você vai digitar o 3, aí vai ter um botãozinho que vai estar assim, ó, x elevado a y. E daí você vai colocar o número 9 e vai apertar o botão de igual. Ele vai te dar o resultado você vai colocar dentro dessa caixinha aqui. Beleza? Bem, espero ter sido claro. Espero que você tenha entendido aí, que você tenha curtido. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!